Olá pessoal, eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e esse é o nosso curso de análise combinatória e probabilidade. Hoje a gente vai gravar a nossa quinta aula. E nessa quinta aula a gente vai resolver um desafio que foi proposto na aula 4. Se você não assistiu a aula 4, procura aí no nosso canal, que é importante que você veja. E nós vamos falar sobre combinações. É a primeira vez que a gente vai falar sobre combinações. E principalmente a gente vai aprender uma ferramenta que nos ajuda a resolver alguns tipos de problema. Principalmente quando você quer garantir que elementos não vão trocar de lugar entre eles. Então, vamos firme nessa aula, porque nós vamos falar sobre combinação e você vai aprender uma ferramenta que vai te ajudar muito a resolver outros problemas. Vamos lá? Então, como eu falei, né, a gente vai começar essa aula de hoje resolvendo o desafio que foi proposto na aula anterior. Se você perdeu a nossa aula 4 de análise combinatória, procura aí para você poder fazer esse desafio, tá? Vamos dar uma lida aí de novo na questão que vai aparecer na sua tela. Uma professora precisa organizar uma fila com 10 de seus alunos. Porém, entre eles há 2 alunos, Rafael e Gabriel, que não se falam. E, para evitar transtornos, ela decide que entre eles deve haver exatamente 3 outros alunos. De quantas maneiras distintas é possível formar essa fila? Então, vamos tentar entender qual que é a ideia. A professora pretende formar uma fila com 10 alunos. Só, gente, que no meio desses 2 alunos tem 2, o Gabriel e o Rafael, que eles não conversam. E aí, para evitar maiores problemas, a professora decide que entre eles deve haver exatamente 3 outros alunos. Sempre 3 outros alunos. E aí eu quero saber de quantas maneiras diferentes essa fila pode ser formada. Como é que você pode pensar nisso? Você tem que lembrar, a gente tem uma restrição. E a restrição é que entre 2 determinados alunos tem que haver outros 3. Como é que você vai fazer isso? Você vai vir aqui, ó, vai pensar assim: eu vou colocar o Rafael, vou saltar 3 lugares e vou colocar o Gabriel. Quem vai aparecer aqui no meio desses 2 não importa, pode ser qualquer pessoa, mas entre eles sempre tem que ter 3 outras pessoas. E aí como é que você vai pensar nisso? Você vai pensar nisso aqui, ó, de novo, como sendo um bloco. Ah, mas como assim um bloco, sendo que eu não sei quem está ali no meio? A diferença é essa, a gente não sabe quem está ali no meio, mas você vai pensar como sendo um bloco. Por quê? Porque se o Rafael pular uma posição para cá, o Gabriel vai ter que pular uma posição para cá. Se o Rafael pula 2 posições, o Gabriel também vai pular 2 posições. E vai fazendo assim, de modo que entre eles sempre haja exatamente 3 outras pessoas. Agora, como é que a gente vai fazer para contabilizar isso? Você vai pensar neles como sendo um bloco. A parte rígida desse bloco são os extremos aqui, ó, o Rafael e o Gabriel. Então, você vem aqui e imagina eles como sendo um só. Agora, você vai pensar, ó, tem um lugar aqui e tem mais 5 lugares aqui. Ou seja, no total, nós temos 6 lugares para acomodar o bloco. Então, você vai pensar fixamente nessa ideia aí dos 6. A gente vai ter 6 lugares para acomodar o bloco. Vamos supor que a gente resolva fazer uma situação assim, ó. Imagina que a professora, se coloque no lugar da professora, imagina que você esteja organizando essa fila. Você veio aqui, colocou o Rafael, aí você vai pular 3 espaços e vai colocar o Gabriel. Feito aquilo ali, a única restrição dessa fila está sendo atendida. O que você vai ter que pensar agora? Ninguém falou que o Rafael tem que vir antes do Gabriel. E lembra do que a gente já conversou. Quando você considera um grupo de pessoas como sendo um bloco, você está amarrando esse grupo de pessoas, você está impedindo que esse grupo de pessoas troque de lugar. Então agora você precisa permitir que eles troquem de lugar. E aí você vai imaginar, então tá fácil, agora eu vou multiplicar por 5 fatorial? Não. Os únicos que estão fixos aqui, ó, são os dos extremos. Então você vai multiplicar esse resultado por 2 fatorial, para permitir que os 2 alunos que estão nos extremos ali possam trocar de lugar entre si. Feito isso, agora é só você pensar. Tenta imaginar quantas pessoas ainda faltam para a gente
na verdade, encaixar nessa fila. Lembra que era uma fila que seria formada com 10 pessoas. A gente já colocou o Rafael, já colocou o Gabriel. Nesse momento, tem 8 pessoas sem lugar na fila ainda. A gente vai ter 8 pessoas e 8 lugares. Pensa aí, de quantas maneiras 8 pessoas podem formar uma fila com 8 lugares? A gente já falou muito sobre isso. 8 pessoas trocam de lugar entre si de 8 fatorial maneiras. Então, o que vai ser a nossa resposta? Vai ser 6 vezes 2 fatorial vezes 8 fatorial. Eles podem deixar a resposta indicada sim ou podem fazer a conta, tá? Isso vai depender muito do autor da questão. A conta não é uma conta muito fácil de fazer, porque 8 fatorial é um número grande, mas a gente consegue se for necessário, tá? Mas eu vou deixar indicado assim e vou deixar com uma legenda. Esse 6 aqui é o número de maneiras de acomodar o bloco. Esse 2 fatorial que aparece aqui é o número de maneiras que os elementos fixos do bloco trocam de lugar. E esse 8 fatorial aqui é o número de maneiras para completar a fila. É sempre a mesma ideia, tá, gente? Você descobre quantos lugares para colocar o bloco, depois permite que os elementos do bloco troquem de lugar entre si. No caso, gente, nossos 2 únicos elementos fixos do bloco aqui são Rafael e Gabriel. E por fim, você completa a fila com quem estava faltando. Tinham 10 pessoas, eu já tinha arrumado lugar para 2, faltava encaixar 8 pessoas em 8 lugares, e isso se faz de 8 fatorial maneiras. Espero que você tenha tentado fazer o desafio, espero mais ainda que você tenha acertado. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Agora a gente vai para a nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje, como eu falei mais cedo, nós vamos falar sobre combinações. Vamos ver como é que funciona isso de uma vez por todas e principalmente sem fórmula. Dá uma olhada nesse exemplo aí que vai aparecer na sua tela. De quantas maneiras diferentes podemos escolher 3 alunos entre 5 candidatos para formar uma comissão de formatura? Vamos tentar entender o que está acontecendo aí. Uma sala precisa formar uma comissão de formatura e 5 alunos dessa sala se dispuseram a participar da comissão a ser formada. Porém, gente, só há 3 vagas nessa comissão. E aí eu quero saber de quantas maneiras diferentes a gente pode formar uma comissão com 3 alunos escolhidos a partir de 5 candidatos. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira pergunta que você tem que se fazer é se a ordem, num caso como esse, é ou não um fator importante. Se a ordem for um fator importante, a gente já sabe que é um problema de arranjo. Agora, se a ordem não importar, teremos um problema de combinação. Tá, mas como é que você vai diferenciar esses 2 tipos? É simples. Basta você pensar num resultado pronto e trocar elementos de lugar. Se ao fazer isso, o resultado final for modificado, é porque temos um problema de arranjo. Agora, se ao trocar elementos de lugar, o resultado não muda, é porque temos um problema de combinação. Vamos ver que tipo de problema é esse que a gente está lidando aqui. Imagina, gente, que isso aqui sejam as iniciais dos nomes dos 5 alunos que se dispuseram a participar da comissão de formatura. Imagine que o professor vai ser o responsável por escolher essa comissão de formatura. E aí ele decide que ele vai fazer um sorteio, porque fazendo um sorteio ele não se compromete, né? Ele não vai ser ele quem escolheu, foi a sorte. Então ele vai lá e resolve fazer um sorteio. Imagine que ele, na hora de fazer o sorteio, o primeiro sorteado seja a Bruna, o segundo sorteado o André e o terceiro sorteado o Carlos. Imagina que o sorteio tenha sido assim, ó, Bruna, André e Carlos. Fez o sorteio, tudo bem, agora é hora de passar para a direção o nome dos candidatos, dos alunos, né, que foram sorteados para fazer parte da comissão. Só que na hora de fazer isso, na hora de passar o nome dos alunos para o diretor, imagine que ele decidisse colocar o nome dos ganhadores em ordem alfabética. Ele vai lá e fala assim, ó, quem ganhou o sorteio foram o André, a Bruna e o Carlos. Pensa bem, gente, escrever o nome dos vencedores em ordem alfabética
ou não escrever o nome dos ganhadores em ordem alfabética muda o resultado do sorteio? Pensa um pouco. Não muda, né? Aqui, ó, quem participa da comissão são Bruna, André e Carlos. Aqui, Bruna, André e Carlos. O fato de escrever o nome deles em ordem alfabética ou não escrever, não muda em nada o resultado do problema. Então, você tem que ficar muito atento. Como esses dois agrupamentos são agrupamentos idênticos, significa que, na verdade, esse problema que está aqui é um problema no qual a ordem não importa. E se a ordem não importa, temos um problema de combinação. Agora a questão é, como resolver um problema de combinação? Existe fórmula para isso. Eu não tenho nada contra quem usa fórmula para resolver problemas de combinação. Se esse for o seu caso, se você falar assim, ah não, eu me sinto mais confortável usando fórmula, não tem problema. Eu só quero te dar uma ferramenta e, na verdade, te dar um recurso para que você não fique dependente dessas fórmulas. Se você falar assim para mim, ah não, Ju, não adianta, eu prefiro fórmula porque eu simplesmente vou lá, uso a fórmula, resolvo a questão e me sinto melhor. Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu só preciso que você entenda qual vai ser o significado de não usar a fórmula aqui. Porque tem um significado e esse significado vai ser muito importante porque a gente vai usar isso como recurso para resolver outros tipos de questões. Inclusive que a gente vai ver nessa aula, mais tarde um pouquinho. Então vamos lá. A ideia aqui é o seguinte, a gente tem 5 candidatos e temos apenas 3 vagas. Se fosse uma situação em que a ordem fosse importante, a gente já saberia resolver isso. Você ia pensar, para ocupar a primeira vaga, 5 candidatos. Para ocupar a segunda vaga, 4 candidatos. Para ocupar a terceira vaga, 3 candidatos. E aí, usando o princípio fundamental da contagem, você teria 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. E aí, seu resultado seria 60. Só que no nosso caso, gente, o resultado não vai ser 60. Ah, mas por que não? Porque no nosso caso, a ordem não é um fator importante. Quando a gente fala que o resultado aqui dá 60, a gente está assumindo que essa comissão aqui é diferente dessa. E elas não são comissões diferentes, elas são iguais. Ah, mas como é que eu vou fazer então? Eu vou te mostrar o que você tem que pensar aqui para resolver isso. A ideia, gente, é relativamente simples. Dá uma olhada. Eu vou pensar aqui nos resultados possíveis a partir de um agrupamento que pode ser formado aqui. Por exemplo, eu posso vir aqui e formar a comissão A, B e C. O que a gente acabou de ver é que se eles trocarem de lugar entre eles, não vai mudar o agrupamento formado. Então vamos tentar ver de quantas maneiras eles trocam de lugar entre si. Na verdade, você já sabe de quantas maneiras eles trocam de lugar entre si. Pensa um pouco, a gente está agrupando de 3 em 3. De quantas maneiras 3 elementos trocam de lugar entre si? Lembra aí, 3 elementos trocam de lugar entre si de 3 fatorial maneiras. Se você desenvolver esse 3 fatorial, vai dar 6. Ou seja, aqui a gente consegue gerar 6 agrupamentos idênticos. Vamos listar aqui só para a gente ver. Eu poderia ter o ABC, podia ser ACB, podia ser BAC. O que mais, hein? Vai pensando aí. Podia ser BCA, podia ser CAB. E por último, poderia ser C, B e A. Conta aqui comigo, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 agrupamentos. Mas o que eu preciso que você entenda? Esses 6 agrupamentos aqui, na verdade, eles correspondem a um só. Por que um só? Porque aqui é uma situação em que a ordem não é um fator importante. A gente gerou 6, mas na verdade todos eles são iguais. É aí que eu quero chegar. Lembra que a nossa conta tinha dado assim, ó, 5 para a primeira vaga, 4 para a segunda vaga, 3 para a terceira vaga. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3 vai dar 60. A gente tinha chegado a esse resultado de 60 aqui, ó. Só que esse resultado, gente, só seria correto se a ordem importasse.
A gente já viu que a ordem, nesse caso aqui, ela não importa. Então, o que a gente tem que fazer? Você precisa entender o que está acontecendo. O que ocorre aqui é que um mesmo agrupamento, ele foi contado 6 vezes mais do que deveria. E aí, se um mesmo resultado foi contado 6 vezes mais do que deveria, significa que o nosso resultado está 6 vezes maior do que ele realmente é. Agora, pensa um pouco. Como é que a gente resolve um problema desse? Como é que eu descubro o valor? Pensa bem, eu cheguei a um resultado que é 6 vezes maior do que eu deveria ter chegado. Para a gente poder voltar, então, é só a gente dividir por 6. Então, se o resultado está 6 vezes maior, você vai lá e divide por 6. Então, o que vai ser a resposta para essa questão? Se a ordem importasse, daria 60. Como a ordem não importa, eu vou dividir por 6. 60 dividido por 6 vai dar quanto, hein? 10. Então, olha, ao invés de a gente formar 60 agrupamentos diferentes, na verdade, a gente está formando apenas 10. Aí você deve estar assim, nossa, eu não entendi nada, eu não entendi. Eu vou sempre dividir por 6? Como assim? Como é que funciona isso? Na verdade, gente, não é essa a ideia. E é por isso que eu acho tão importante que você consiga resolver problemas sem fórmula, para que você tenha ferramentas como essa que a gente vai aprender aqui agora. Tenta entender. A gente não quer que esses 3 elementos troquem de lugar entre eles, porque sempre que eles trocarem de lugar entre eles, vai formar um agrupamento que já foi contado antes. É aí que mora o segredo. Em análise combinatória, sempre que por qualquer motivo que seja, você quiser impedir que elementos troquem de lugar entre si, basta você dividir o resultado pelo número de maneiras que eles trocam de lugar entre si. Como assim? Aqui a gente está agrupando de 3 em 3. E 3 elementos trocam de lugar entre si de 3 fatorial maneiras. Então, numa situação como essa, a ideia seria a gente dividir por 3 fatorial. Porque 3 fatorial é o número de maneiras que eles trocam de lugar entre eles. Agora, tenta entender. Se você estiver agrupando de 4 em 4, de quantas maneiras 4 elementos trocam de lugar entre si? 4 fatorial. Você teria que dividir por 4 fatorial. Se estiver agrupando de 15 em 15, de quantas maneiras diferentes 15 elementos trocam de lugar entre si? 15 fatorial. Você teria que dividir por 15 fatorial. Vamos tentar entender. Na prática, a gente escreve assim, ó. Nós estamos fazendo combinação de 5 para escolher 3. Como é que você resolve isso? Você vem aqui e, a princípio, preenche as vagas como se a ordem fosse um fator importante. Como assim? Você pensa, ó, para ocupar a primeira vaga, temos 5 candidatos. Para ocupar a segunda vaga, temos 4 candidatos. Para ocupar a terceira vaga, temos 3 candidatos. Como a ordem não é um fator importante, agora você vai impedir que esses 3 elementos troquem de lugar entre si. E de quantas maneiras 3 elementos trocam de lugar entre si? 3 fatorial. Então vem aqui e divide por 3 vezes 2 vezes 1. Confere, olha. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 2. Aqui por 3 dá 1, aqui por 3 dá 1. Vai ficar 5 vezes 2. O que é 5 vezes 2? 5 vezes 2 é 10. Então, resolvido. A combinação de 5 para escolher 3 é 10. Agora, se você quiser usar a fórmula é assim, ó. Combinação de N elementos tomados P a P. Então, eu tenho N candidatos para P vagas. Como é que a gente resolve isso? A fórmula é assim. N fatorial dividido por N menos P fatorial vezes P fatorial. Agora, a gente teria que substituir os valores ali. Ficaria assim, ó. Combinação de 5 para escolher 3. 5 escolhe 3. Vai ser 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Além de achar que o aluno que usa a fórmula ali, ele faz de uma forma muito automática mesmo, e até sem sabendo o que está fazendo, e é por isso que eu não gosto, tem um outro motivo para eu não gostar de usar a fórmula. Demora mais. Dá uma olhada, ó. Aqui eu usei uma linha só, ali eu já estou na segunda. E a gente vai ter que continuar, ó. Isso aqui seria 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial.
Pode deixar a resposta assim se quiser, mas o nosso objetivo é fazer a conta. Combinação de 5 para escolher 3. Como é que a gente faz isso, hein? O 5 fatorial você vai ter que desenvolver até chegar no 3. Seria 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Esse 3 fatorial cancela com esse. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 2. 5 vezes 2 é 10. Então, existem 10 maneiras diferentes de formar um agrupamento de 3 pessoas, né? Formar uma comissão de formatura com 3 pessoas a partir de um grupo de 5. Vamos ver aqui, antes da gente seguir para umas questões de vestibular, a gente vai ter que ver uma ferramenta importante aqui, que é a ideia de combinações complementares. Como é que funciona isso? Isso aqui, gente, vai ser especialmente para quem, como eu, opta por não usar a fórmula. Isso aqui vai te ajudar muito. Dá uma olhada nesse exemplo que vai aparecer aí na sua tela. O diretor de um hospital conta com 20 médicos da mesma especialidade para montar um plantão com 16 profissionais. De quantas maneiras distintas é possível ele escalar essa equipe? Então, tenta imaginar. O diretor ele tem 20 profissionais de mesma especialidade. Por exemplo, 20 cirurgiões, 20 cardiologistas, não sei. Tem 20 profissionais da mesma especialidade. E aí ele precisa escalar 16 médicos para o próximo plantão. E aí a questão está querendo saber de quantas maneiras diferentes ele vai fazer isso. A primeira coisa que você tem que entender é que colocar o nome dos médicos em ordem alfabética ou não colocar o nome dos médicos em ordem alfabética não muda quem vai dar o plantão. Então, a ordem aqui não vai ser um fator importante. E se a ordem não importa, é porque temos um problema de combinação. E aí, como é que a gente poderia fazer para resolver isso? É simples, só você pensar. Dos 20 médicos que ele tem à disposição, ele vai ter que escolher 16. Então, a gente faria combinação de 20 para escolher 16. Só, gente, que tenta imaginar quem não usa fórmula. Quem não usa fórmula ia ter que preencher 16 vagas e, em seguida, dividir por 16 fatorial. Isso, gente, não é uma tarefa muito fácil. É bem chato ter que fazer isso. Então, a gente tem uma maneira alternativa de fazer isso. Tenta imaginar. Ao invés do diretor escolher os 16 médicos que vão participar do plantão, é muito mais fácil ele escolher os 4 que vão estar de folga. Ou seja, fazer combinação de 20 para escolher 16 é exatamente igual a fazer combinação de 20 para escolher 4. Parece estranho, né? Mas funciona. Tenta imaginar. Se você escolhe os 4 que vão ficar de folga, automaticamente você escolheu os 4 que terão que trabalhar. E para quem não usa fórmula, gente, isso faz muita diferença. Fazer combinação de 20 para escolher 4 é muito mais fácil. Pensa bem, 20 escolhe 4, para a primeira 20, para a segunda 19, para a terceira 18, para a quarta vaga 17 possibilidades. Certifique-se de que você preencheu as 4 vagas, ó, 1, 2, 3, 4. Depois, o que você faz? Você lembra, você está agrupando de 4 em 4. Então, você precisa impedir que esses 4 elementos troquem de lugar entre si. E de quantas maneiras 4 elementos trocam de lugar entre si? 4 elementos trocam de lugar entre si de 4 fatorial maneiras. Então, é isso aqui que a gente vai ter que resolver. Vamos fazer a conta aqui para ver o que vai dar. Ó, eu faria assim, 3 vezes 2 dá 6, corta com 18. Aqui por 6 vai dar 3. Aqui por 4 vai dar 1, aqui por 4 vai dar 5. A conta que a gente vai ter que fazer vai ser 5 vezes 19 vezes 3. Vamos fazer aqui, ó. 5 vezes 19 vezes 3. Ah, ainda tem um 17 ali, ó. Vezes 17. 5 vezes 19 dá 95. 3 vezes 17 dá 51. Vamos fazer essa continha aqui, ó. Lembrando, gente, que o nosso combinado é não usar calculadora, hein? 25 vezes 51. Aqui vai dar 5, 9, 25 vão 2, 45 com 2, 47. 5, 14 vai 1, 8 e 4. 4.845. Então, gente, existem 4.845 maneiras diferentes desse diretor aí escalar 16 médicos para
para um plantão. Entendido? Agora, se você falar assim, não, eu prefiro fazer o normal, pode fazer, gente, mas não usando fórmula, fica bem complicado. Sei lá, vamos pensar num exemplo bem extremo. Imagina que você tivesse que fazer combinação de 100 para escolher 98. Gente, combinação de 100 para escolher 98, para quem não usa fórmula, é uma tarefa bem difícil. Agora, para facilitar, só você pensar. Ao invés de escolher os 98 elementos que vão participar do nosso agrupamento, a gente escolhe quem vai ficar de fora. Ou seja, fazer combinação de 100 para escolher 98 é a mesma coisa de fazer combinação de 100 para escolher 2. E combinação de 100 escolhe 2 é muito mais fácil. Mas aí você deve estar pensando assim, Ju, mas eu tenho reparado as provas do Enem e percebido que eles têm deixado as respostas indicadas. Se eu não uso fórmula, como é que eu faria para deixar a resposta indicada? Boa pergunta, assim. Como é que a gente faz isso? Você precisa ser refém das fórmulas para deixar a resposta indicada? Não. Você pode fazer com o mesmo pensamento que eu te mostrei aqui e só completar o fatorial, assim como a gente aprendeu lá na aula 3. Se você não viu a aula 3 ainda, corre que está aí no canal, dá uma olhadinha. Olha como é que funcionaria. É assim, ó. A gente teve que fazer combinação de 20 para escolher 4. Isso aqui deu 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17. Preencher as 4 vagas. Como a ordem não importa, eu vou dividir por 4 fatorial. Só que aí você percebe que o cara que elaborou a questão quis deixar a resposta indicada. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que completar o fatorial aqui. E como que a gente faz para completar esse fatorial? É só você dar uma olhada. Ó. Essa parte de cima parece o início de 20 fatorial. Ó. 20, 19, 18, 17. A sua tarefa, então, é completar o fatorial ali. Do 17 para chegar no 1, o que está faltando? Está faltando um 16 fatorial. Só que se você multiplicar em cima por 16 fatorial, você vai ter que multiplicar embaixo também por 16 fatorial. O que vai dar isso, hein? Vai ser combinação de 20 para escolher 4. De 20 até 16 fatorial, isso aqui vira 20 fatorial, dividido por 4 fatorial vezes 16 fatorial. E aí sua resposta está indicada. É comum acontecer isso no Enem? Sim. Mas você não precisa de fórmula para deixar a resposta do jeito que ele quer. Quem quiser usar, ok, mas você não precisa, tá? Agora, vamos ver como que eles podem complicar um pouco uma questão de combinação. Na verdade, gente, a complicação que pode aparecer aqui é a mesma complicação que aparece em qualquer tipo de questão de análise combinatória. É quando o enunciado impõe algum tipo de restrição. Então, vamos ver como é que ficaria isso aqui, havendo algum tipo de restrição. Dá uma olhada nesse exemplo 3 que vai aparecer aí na sua tela. Um professor apresenta 10 questões, das quais os seus alunos poderão escolher 8 para serem respondidas. De quantas maneiras diferentes o aluno pode escolher as 8 questões? Olha, como é que a gente vai resolver isso? Primeira coisa que você tem que se perguntar é, será que aqui a ordem é ou não um fator importante? Pensa bem, seu professor te deu uma prova, sua prova tem 10 questões. Só que dessas 10 questões, você vai escolher apenas 8 para resolver. Imagina, a ordem que você escolhe as questões que você vai resolver não influencia nas questões que você de fato resolveu. Ah, como não? Tenta imaginar uma situação, gente. Imagina que você fez lá a primeira questão 6, depois você fez a questão 8, depois resolveu a 5, depois escolheu fazer a 1, depois a 2, depois a 10, depois a 7 e por fim você fez a questão 4. Isso aqui é a sua prova. Agora imagina a prova do seu colega, de um amigo seu. Primeiro ele fez a questão 1, depois ele fez a questão 2, depois ele resolveu a 4, depois a 5, depois a 6, depois a 7, a 8 e a 10. Imagina a sua prova e a prova do seu amigo. Se você olhar bem, você vai ver que os dois resolveram as mesmas questões. Ó. Você e ele resolveram a questão 1, resolveram a questão 2, resolveram a questão 4, depois vocês fizeram a questão 5, depois a 6,
depois a 7, fizeram também a questão 8 e a questão 10. Só que vocês fizeram essas questões em ordem diferente. Mas a minha pergunta é, você concorda que é como se vocês tivessem feito a mesma prova? Só mudou a ordem da resolução das questões. Então a ordem aqui, ela não é um fator importante. E se não é um fator importante, é só você fazer uma combinação. Como é que você vai resolver isso? Das 10 questões disponíveis, você tem que escolher 8 para resolver. Então você tem que fazer combinação de 10 para escolher 8. Mas lembra do que a gente acabou de ver? Escolher as 8 questões que serão resolvidas é exatamente igual a escolher as 2 questões que vão ficar sem fazer. Então, combinação de 10 escolhe 8 é exatamente igual a combinação de 10 escolhe 2. Agora, para a gente que vai resolver sem fórmula, isso aqui é muito mais fácil. Como é que você faz 10 escolhe 2? Para a primeira vaga, 10. Para a segunda, 9. Com a ordem não importa, você divide por 2 fatorial. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 5. 5 vezes 9 dá quanto? 45. Então, existem 45 maneiras diferentes de um aluno, né, escolher as 8 questões que serão resolvidas. Estão conseguindo entender, gente? A ideia aqui, vocês vão ver que é extremamente fácil. O que pode complicar um pouco é em questões como essa que a gente vai ver agora. Dá uma olhada nesse exemplo 4 que vai aparecer aí na sua tela. Antônio e Bruno são membros atuantes do Grêmio Estudantil e estão se formando numa turma de 28 alunos. Uma comissão de formatura com 5 membros deve ser formada para a organização dos festejos. Quantas comissões podem ser formadas de modo que Antônio e Bruno sejam membros? Vamos tentar entender, gente. De novo, ele quer formar uma comissão de formatura. Se você olhar bem o enunciado, você vai ver que não existe uma diferenciação de cargos aí nessa formatura. Como assim, Ju, diferenciação de cargos? Não tem um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro. Então, as pessoas que vão participar da comissão, elas vão ter todas elas as mesmas funções. Então, você não tem que se preocupar com isso. Não havendo essa diferenciação de cargos, significa que a ordem não vai ser um fator importante. E, de novo, se a ordem não importa, temos uma questão de combinação. Agora, como é que nós vamos fazer para resolver isso? Primeira coisa, a gente tem uma restrição muito forte aqui. O Antônio e o Bruno, eles têm que fazer parte da comissão a ser formada. O que eu preciso, de uma vez por todas, que vocês entendam, é que, em análise combinatória, quando você quer que alguma coisa aconteça, você precisa forçar para que aquilo aconteça. Como assim? Eu quero que o Antônio e o Bruno façam parte da comissão. Então, eu simplesmente não posso sortear a vaga deles. E tenta entender. Imagina que cada um dos nomes dos 28 alunos seja escrito num papelzinho, colocado dentro de uma urna, e aí a gente vai lá e sorteia 5. Se você fizer isso, nada vai garantir que o Antônio e o Bruno farão parte da comissão que está sendo formada. Então, a única maneira de você garantir que isso aconteça é se você não sortear a vaga deles. Ah, como assim não sortear a vaga deles? Você não vai sortear a vaga dos dois. Você vai falar assim, Antônio e Bruno, vocês já estão na minha comissão. Ou seja, eu não vou ter mais 5 vagas para oferecer. Na verdade, a gente vai ter 3 vagas para oferecer. E, em compensação, nós não teremos 28 pessoas concorrendo a essas 3 vagas. Teremos quantos? Teremos 26. Por que 26 candidatos? Porque o Antônio e o Bruno já estão na comissão, eles não vão disputar nada. Ou seja, a partir daqui temos um problema novo, simplesmente assim. Você não vai se preocupar mais com o Antônio e com o Bruno. A pergunta aqui é como se fosse assim, de quantas maneiras eu formo uma comissão com 3 alunos a partir de uma turma que tem 26 alunos? Como se trata de um problema de combinação, vamos ter que fazer combinação de 26 para escolher 3. Aqui, gente, não compensa usar a combinação complementar, porque a combinação complementar aqui seria 26, escolhe 23, sem chance. Então, vamos preencher aqui. Para ocupar a primeira vaga, 26 candidatos. Para ocupar a segunda vaga, 25 candidatos. Para ocupar a terceira vaga, 24 candidatos. Como a ordem não é um fator importante, eu preciso dividir pelo número de maneiras que eles trocam de lugar entre si. E de quantas maneiras 3 elementos trocam de lugar entre si? 3
fatorial. Agora é só resolver isso, ó. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Corta com 24, dá 4. Fazer essa conta aqui, você pode fazer 26 vezes 25, mas vai dar um número muito grande. Então eu faria 4 vezes 25. 4 vezes 25 é 100. 100 vezes 26 é 2.600. Então a gente tem aqui 2.600 maneiras diferentes de formar uma comissão com 5 alunos a partir de um grupo de 28, garantindo que o Antônio e o Bruno façam parte da nossa comissão. A dúvida que mais aparece numa questão como essa é assim: ô Gil, mas estranho, eu não tinha que dividir por 5 fatorial não, já que a comissão vai ter 5 alunos? Gente, esquece que a comissão tem 5 alunos. O André e o Bruno, eles não foram escolhidos de forma aleatória, eles já estão lá no nosso grupo. Então você não está formando mais uma comissão com 5 pessoas. De forma aleatória, você vai escolher só 3. Por isso que a gente faz combinação de 26 para escolher 3. E quando você faz 26 e escolhe 3, você divide só por 3 fatorial. Tranquilo? Espero que você esteja conseguindo acompanhar. Lembra que na nossa lista que está disponível aí para download, tem muita questão de combinação para você resolver. Agora, vamos ver uma questão com um outro tipo de restrição. Vamos ver como é que você consegue pensar numa questão como essa. Dá uma olhada na questão que aparece aí na sua tela. Uma turma de 20 formandos é formada por 10 rapazes e 10 moças. A turma reúne-se para formar uma comissão de formatura composta por 5 formandos. O número de diferentes comissões que podem ser formadas, de modo que cada comissão deve haver 3 rapazes e 2 moças, é igual a... Dá uma olhada. Nesse caso aqui, a gente tem 20 alunos e o nosso objetivo é formar uma comissão com 5 alunos. A ordem, de novo, não vai ser um fator importante, gente, pois, mais uma vez, não há diferenciação entre os cargos. Então, só de você pensar nisso, já tem que imaginar. Se a ordem não importa, é porque temos um problema de combinação. O erro comum é o aluno chegar aqui e pensar assim, ó, então tá fácil, vou fazer combinação de 20 para escolher 5. Tá errado isso. Por que que tá errado? Se você fizer combinação de 20 para escolher 5, é como se no meio dos 20 alunos lá, você fosse lá e escolhesse 5 de forma aleatória. Entende? Nada disso. Se você fizer isso, nada vai nos garantir que teremos 3 homens e 2 mulheres. Então, tenta imaginar. Suponha que você queira fazer um sorteio para poder formar essa comissão. Colocar os 20 nomes dentro de uma urna e sortear 5 não vai ser uma medida eficiente, porque você corre o risco de não conseguir formar a comissão do jeito que você quer. Então, mas imagine que você fala assim, não, eu não abro mão de fazer um sorteio, porque eu sei que todo mundo quer participar e eu não quero ser ocupado por determinada pessoa não participar da comissão. O que você vai ter que fazer então? Dá para fazer um sorteio, gente? Dá. Só que para fazer esse sorteio, você teria que separar as urnas. Como assim? Numa urna, você colocaria só o nome dos rapazes. Em outra urna separada, você colocaria o nome só das meninas. E aí você poderia fazer a escolha. Na urna que tem o nome dos meninos, você escolheria 3. Na urna que tem o nome das meninas, o que você faria? Escolheria 2. E aí você conseguiria fazer. Então, isso aqui, ó, tá completamente errado. Se tem elementos diferentes aí, você vai ter que fazer as escolhas separadas. Então, dá uma olhada. Para escolher os rapazes, você vai fazer combinação de 10 para escolher 3. Para escolher as moças, você vai fazer combinação de 10 para escolher 2. Agora, a dúvida que vai surgir, né? Ah, Ju, mas e aí? Eu vou multiplicar ou eu vou somar? Você já está no momento de não ter esse tipo de dúvida mais, mas se aparecer, você vai pensar no conectivo. A comissão vai ser formada por 3 rapazes e 2 moças, ou vai ser formada por 3 rapazes ou 2 moças? O conectivo que vai aparecer aqui é o I. Se vai aparecer o I, o que você vai ter que fazer com os resultados? Multiplicar. 10 escolhe 3, vezes 10 escolhe 2. Vamos ver, como é que vai ficar a combinação de 10 escolhe 3? Para ocupar a primeira vaga, 10 candidatos. Para ocupar a segunda vaga, 9 candidatos. Para ocupar a terceira vaga, 8 candidatos. Não se esqueça, como a gente está agrupando de 3 em 3, você vai ter que dividir pelo número de maneiras que os elementos trocam de lugar entre si.
E de quantas maneiras 3 elementos trocam de lugar entre si? 3 fatorial. Agora nós vamos fazer combinação de 10 para escolher 2. Para ocupar a primeira vaga, 10 candidatos. Para ocupar a segunda vaga, 9 candidatos. Como a ordem não importa, divide por 2 fatorial. Agora fazer essa conta. Aqui por 3 dá 1, aqui por 3 dá 3. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 4. 10 vezes 3 vai dar 30. 30 vezes 4 vai dar 120. Vezes, aqui por 2 dá 1. Aqui por 2 vai dar 5. Vai ficar 5 vezes 9. 5 vezes 9 é 45. Vamos ter que fazer essa conta então, ó. 120 vezes 45. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 5, 1. Ó, 5 vezes 5 e... Ô Luiz, corta a conta aí. Vamos ter que fazer essa conta, ó. 120 vezes 45. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5. Com 1, 6. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Então, aqui vai dar 0, 0, 14, vai 1, 5. 5.400. Ou seja, existem 5.400 maneiras diferentes de montar uma comissão de formatura com 3 rapazes e 2 moças a partir de uma turma que tem 10 rapazes e 2 moças. Então, não se esqueça, se tiver que separar aí homens, mulheres, ou então alguma outra coisa que você vai ter que separar os grupos, você vai ter que pensar nas combinações de forma separada. Senão, nada garante que aquilo está sendo atendido. Vamos ver um próximo exemplo? Dá uma olhada nesse que vai aparecer aí na sua tela. Numa assembleia de que participam 5 matemáticos e 5 físicos, são constituídas comissões formadas por 3 membros, incluindo no mínimo 1 matemático. Podemos afirmar que o número de comissões que podem ser formadas é... Então, vamos tentar entender, gente. Tem lá uma assembleia, nessa assembleia tem 10 professores, 5 de matemática, 5 de física. A gente quer formar uma comissão que tenha 3 membros, só que tem uma restrição. Nessa comissão formada tem que ter pelo menos 1 matemático. Repara, se você assistiu às aulas anteriores, você já está acostumado com essa expressão aqui, ó. Ele quer que tenha pelo menos 1 matemático, ou seja, tem que ter no mínimo 1 matemático. Lembra que ele pode escrever tanto no mínimo 1 matemático, como ele pode escrever pelo menos 1 matemático. O sentido aqui é o mesmo. Você tem que ficar atento às situações que envolvam qualquer uma dessas 2 expressões. O que você vai ter que pensar aqui para mim? Tem que ter no mínimo 1 matemático. Então, o que serviria para nós? Uma comissão com 1 matemático e 2 físicos serve para a gente. Uma comissão com 2 matemáticos e 1 físico também serve para a gente. Uma comissão com 3 matemáticos e nenhum físico, por incrível que pareça, também serve para a gente. Então, esse caso serve, esse caso serve, esse caso serve. Qual que é o único caso que não serve? Não serve o caso em que não tem matemático e tem apenas 3 físicos. O que você pode fazer? Você pode vir aqui e achar o resultado para cada uma dessas combinações aqui. Da mesma forma que a gente fez na questão anterior, escolhendo 1 matemático em meio a 5, 2 físicos em meio a 5. Escolhe 2 matemáticos em 5, 1 físico em 5. Escolhe 3 matemáticos em 5. Aí depois você ia achar 3 resultados aqui. Você teria que pegar esses 3 resultados e somar. Porque ou vai ser desse jeito, ou desse, ou desse. Só que isso, gente, eu acho que daria muito trabalho. Tem um jeito muito mais fácil de resolver, ó. Essa comissão serve, essa serve, essa serve. Só essa aqui, ó, que não serve pra gente. Então, a melhor maneira de resolver um problema desse é você fazendo o total e tirando aquilo que você não quer. Fazer o total aqui, nesse caso, é bem fácil. O que seria o total? O total seria se a gente escolhesse os 3 professores sem nenhum critério. Ou seja, se a gente fizesse combinação de 10 para escolher 3. Como é que seria a combinação de 10 escolhe 3? Para a primeira 10, para a segunda 9, para a terceira 8. Como a ordem não importa, eu teria que dividir pelo número de maneiras que os elementos trocam de lugar entre si.
e 3 elementos trocam de lugar entre si de 3 fatorial maneiras. Confere aqui comigo, ó. Aqui por 3 dá 1, aqui por 3 dá 3. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 5. Vamos fazer essa conta. Eu gosto de fazer assim, ó. 5 vezes 8. 5 vezes 8 é 40. 40 vezes 3 vai dar 120. Então, tenta entender. Existem 120 maneiras de a gente escolher, formar uma comissão com 3 membros a partir de 10 professores. Então, isso aqui vai ser o nosso total. Agora, a gente vai ter que tirar os casos indesejáveis. O que seria um caso indesejável? Seria quando na comissão só tivesse professor de física. Agora, a gente vai ter que entender, então, como que a gente faria para formar uma comissão só com professores de física. Eu teria que escolher 3 professores. Em meio a quantos? A 5. Então, se eu vier aqui e fizer a combinação de 5 para escolher 3, aqui, ó, eu só terei professores de física. Como é que fica a combinação de 5 escolhe 3? Para a primeira vaga, 5, para a segunda, 4, para a terceira, 3. Como a ordem não é um fator importante, eu vou ter que dividir pelo número de maneiras que eles trocam de lugar entre si. E 3 elementos trocam de lugar entre si de 3 fatorial maneiras. Esse 3 cancela com esse. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 2. 5 vezes 2 dá 10. Esses 10 aqui, ó, são os nossos casos indesejáveis. Agora é só usar a ferramenta que a gente usa, já usou, né, e vai usar muitas vezes. Você vai fazer o total menos os casos indesejáveis. 120 menos 10. O que dá 120 menos 10? 110. Então, existem 110 maneiras diferentes de formar uma comissão com 3 professores, garantindo que haja, no mínimo, um professor de matemática em cada comissão formada. Entendido, gente? Espero que vocês estejam conseguindo entender essa parte aí. E agora eu vou mostrar um exemplo para a gente finalizar essa primeira parte de combinação. Dá uma olhada na tela. Num grupo com 12 crianças, quer se formar 3 equipes. A equipe 1 com 3, a equipe 2 com 4 e a equipe 3 com 5 integrantes. De quantas maneiras distintas é possível fazer isso? Aqui, pessoal, nós temos um exemplo diferente. Eu tenho 12 crianças e eu vou formar 3 equipes. Repare, então, gente, que todas as crianças vão participar. A diferença é quem vai participar em que equipe. Como é que a gente pode fazer isso? Um jeito tradicional de fazer é você pensar assim. Das 12 crianças, eu escolho 3 para fazerem parte da equipe 1. Quando você fizer isso, você vai ter 9 crianças ainda sem saber para qual equipe que elas vão ter que ir. Então, agora a gente vai fazer combinação de 9 para escolher 4. Ó, 12 escolhe 3, eu escolho as 3 que vão para a equipe 1. 9 escolhe 4, eu escolho as 4 que vão para a equipe 2. E por fim, a gente faz combinação de 5 para escolher 5. Agora, nosso objetivo vai ser resolver isso aqui. Observa que a gente vai ter que multiplicar os resultados. Por que multiplicar os resultados? Porque eu tenho que montar a equipe 1 e a equipe 2 e a equipe 3, por isso que a gente multiplica. A gente poderia fazer essa conta aqui de um jeito fácil, porque combinação de 5 para escolher 5 é 1. Mas eu quero fazer de um jeito diferente só para te mostrar um detalhe. 12 escolhe 3 vai ser 12 vezes 11 vezes 10. Repara, ó, preenchi 3 vagas. Dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. 9 escolhe 4. A gente vai ter que preencher 4 vagas. Para a primeira, 9. Para a segunda, 8. Para a terceira, 7. Para a quarta, 6. Como a ordem não importa, divide por 4 fatorial. E por último, combinação de 5 para escolher 5 dá 1. Tenta entender, você tem 5 crianças e tem que escolher as 5. De quantas maneiras diferentes você faz isso? Uma só. Só que eu não quero escrever 1 aqui, porque eu quero te mostrar um detalhe. Aí eu posso escrever 5, 4, 3, 2 e 1. Confere. Para a primeira vaga, 5. Para a segunda, 4. Para a terceira, 3. Depois 2, depois 1. Como a gente está agrupando de 5 em 5, eu vou dividir por 5 fatorial. 5, 4, 3, 2 e 1.
Por que eu fiz assim? Aqui eu podia ter trocado direto por 1, mas eu quero te mostrar. Olha o numerador. O numerador está indo de 12 até 1. Esse numerador é 12 fatorial. Dividido por... Aqui, ó, aparece um 3 fatorial. Aqui aparece um 4 fatorial. E aqui aparece um 5 fatorial. Então, é dividido por 3 fatorial, vezes 4 fatorial, vezes 5 fatorial. Onde que eu quero chegar, gente? Tenta entender. Se a ordem fosse um fator importante, era só a gente pensar em 12 fatorial. O que acontece é que quando aqueles 3 elementos trocam de lugar entre si, os 3 elementos dessa equipe trocam de lugar entre si, não muda o agrupamento formado. Então, o que eu faço? Eu divido por 3 fatorial. Depois, quando os 4 elementos dessa equipe trocam de lugar entre si, não muda o resultado final, então eu divido por 4 fatorial. E por último, quando os 5 elementos trocam de lugar entre si, quando os 5 membros dessa equipe trocam de lugar entre si, o resultado também não muda, então eu divido por 5 fatorial. Por isso, dividir assim. Aquela ferramenta que a gente estudou é extremamente importante por causa disso. Numa situação que você nem pensa em utilizar, você utiliza porque ela tem esse poder. Sempre que você quiser impedir que elementos troquem de lugar entre si, é só você dividir pelo número de maneiras que eles trocam de lugar entre eles. E aí a nossa resposta pode ficar daquele jeito. Aqui a gente pode fazer a conta, mas é bem provável mesmo, que a resposta parecesse indicada. Na nossa próxima aula, a gente vai aprender muito sobre essa parte de evitar que elementos troquem de lugar entre si. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre permutação com repetição. E uma introdução à combinação com repetição também. E por isso vai ser muito importante essa ferramenta que a gente aprendeu hoje. Eu espero que vocês estejam entendendo. Na descrição do vídeo, além de um link com uma lista para vocês baixarem e fazerem as questões, eu vou sugerir quais questões vocês conseguem fazer com a aula de hoje. Um abraço e até a próxima aula.